Sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. No episódio de hoje eu vou conversar com um médico que decidiu mudar a própria vida e hoje ajuda milhares de pessoas a fazerem o mesmo. O Dr. Ivan Ramos é clínico geral com especialização em clínica médica e se tornou uma referência no Brasil quando o assunto é saúde metabólica e reversão de doenças crônicas através de um estilo de vida saudável. Mas o mais impressionante é que tudo começou com ele mesmo. Ivan enfrentou sobrepeso, cansaço crônico e quadros de compulsão alimentar e ao decidir transformar sua saúde, mergulhou profundamente nos estudos sobre metabolismo, inflamação, nutrição e comportamento. Os resultados mudaram sua vida e hoje mudam a vida de milhares de pessoas que o acompanham nas redes sociais e em seus programas de acompanhamento médico personalizado. Com uma linguagem acessível, conteúdo baseado em evidências e um olhar acolhedor, o Dr. Ivan compartilha diariamente práticas que unem medicina, propósito e transformação. Você vai se inspirar com essa conversa sobre coragem, recomeços e como um médico pode ser o primeiro paciente do próprio método. Olá, sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. E hoje nós estamos aqui com ele, Dr. Ivan Ramos. É Ivan Ramos, né? É. Ivan Ramos. Mas tem um outro antes, Ivan Henrique Ramos, é isso? Ivan Henrique Ramos de Castro. Excelente. Então, prazer imenso estar com você aqui, meu amigo. Prazer todo meu. E antes de nós começarmos o nosso episódio, importante falar aqui da Creative Estúdio e Produção de Conteúdos, que é a empresa que dá toda a estrutura que nós temos aqui no podcast, estrutura de primeiríssima tecnologia, tudo atualizado, os melhores materiais. Então, se você é médico ou médica e deseja produzir conteúdos com altíssima qualidade, que é o que nós precisamos hoje, já que nós temos, hoje, não sei se tu sabe, mas nós temos cerca de 150 milhões de pessoas no Instagram, só no Brasil. Dos 230 milhões de brasileiros, tem 150 milhões no Instagram. E boa parte dessas pessoas hoje produz conteúdo. O que é que acontece? Nós conseguimos hoje perceber o que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo ruim. Então, a qualidade do conteúdo hoje faz diferença. Há 10 anos atrás, nem tanto, mas agora faz. Então, a Creative está aí para ajudar vocês também com isso, tá certo? Logo abaixo do vídeo, na descrição, vai ter o link da Creative para quem quiser entrar em contato e contratar a empresa. Meu caro, vamos começar o nosso papo, né? O podcast é Médicos de Valor, né? É sobre medicina de valor. E aqui nós sempre iniciamos o podcast fazendo uma pergunta bem interessante. O que é que para você, dentro da sua experiência, dentro do caminho que você siga na medicina e dentro do que você enxerga hoje na medicina, é um médico de valor? Boa pergunta. Olha, eu acho que o médico ele tem um grande valor, ele tem um grande potencial, e quando ele descobre isso, quando ele descobre a riqueza do que ele pode fazer, e ele aprende a comunicar isso, ele de fato se torna um médico de valor. Porque, né, a gente sabe que tem aí mais de 500 mil de médicos no Brasil hoje, né? Então é muito fácil você ser um profissional mediano, né? E é desafiante você se destacar no meio dessa multidão. Mas eu acredito que cada pessoa tem um dever ou uma obrigação de se destacar, né? Isso é uma obrigação individual. Na medida em que você entende que você tem não somente uma profissão, mas uma missão na vida, você traduz isso em certas ações para marcar a sua presença e mostrar que você tem algo que vai de fato impactar as pessoas e transformar as pessoas e até a própria medicina. Eu acredito muito que cada pessoa tem algo muito valioso que ela pode descobrir ou não, depende do interesse próprio dela de identificar e de desenvolver como uma pequena semente, porque ela pode também sufocar e fazer morrer. Sem dúvidas. Dentro disso, eu sei, eu te conheço, né, já faz um tempo, antes mesmo aqui do podcast, né? Você não é um convidado que eu conheci para trazer para o podcast como outros que vieram aqui. Dentro da tua história, no teu trajeto até chegar onde você chegou hoje, tu acredita que sempre você foi um médico de valor ou teve ali um ponto de inflexão, onde você Uhum, percebeu isso que você está dizendo agora? Porque você falou, o médico ele já tem um valor de algum modo. uhum. Mas o que é que eu percebo? Que muitos médicos não notam isso. Sim. Então teve um momento em que você percebeu, poxa, eu tenho um valor aqui, agora eu vou lutar para que esse negócio Uhum. realmente, né, floresça, que aconteça. Então, ou sempre foi, você sempre se viu como um médico de valor?
Eu sempre tive grandes desejos de ser um bom profissional, né, Tá. mas Tecnicamente falando. mas eu tinha muita consciência das minhas limitações, né. Então, exatamente pela consciência, talvez, da minha mediocridade no início, né, eu me lembro do dia em que eu saí, com o diploma na mão e um carimbo do outro lado, né. E eu: "Meu Deus, e agora?", né. Então, o médico sai com um carimbo na mão e uma bagagem de dúvidas, na verdade. A gente não sai totalmente, ninguém é totalmente formado até o último dia da vida, né. Eu tinha muita consciência das minhas limitações, mas eu sempre, sempre tive, eh, um desejo de ser competente naquilo que eu fazia. Eu me lembro que quando eu terminei a faculdade, eu não sabia ao certo o que é que eu ia fazer ainda de residência, mas eu tinha muito claro que eu queria ser um médico que sabia resolver tudo. Não, eu quero ser um médico que resolve qualquer coisa. Eu quero, não especificamente algo, mas eu queria ser algo competente em resolver qualquer coisa, né. Depois eu descobri que isso se chamava clínica médica, Sim. né. Fui me encantando pela pessoa humana, pelo corpo humano, pela fisiologia humana, pela forma de tratar a pessoa como uma coisa, como algo único, integral, né. Não, então eu passava pelo internato e cada mês onde eu passava eu me encantava por aquilo que eu via, né. Eu já quis ser tudo na medicina, de oftalmologista, a gineco, a psiquiatra, a cardio. E aí depois que eu não, se eu gosto de tudo, então realmente eu gosto de medicina, eu vou fazer clínica médica. E eu sou muito realizado nisso, né. Então eu acho que eu sempre tive essa reverência à medicina, sempre entendi que era algo de muito valor e que eu precisava desenvolver, entendeu? E dentro da clínica médica, são 2 anos, mas você fez o terceiro ano. Na época em que eu fiz, parece que hoje é obrigatório, eu não tenho certeza, né. Tá, Na época que eu fiz um terceiro ano opcional, opcional. de R3, né, de clínica. Porque eu entendi que 2 anos de clínica para mim era pouco, né, eu queria ficar como clínico. Eu queria passar um ano estudando com os mestres clínicos da minha faculdade, que eu fiz na UFC, né, doutor Paulo, doutor Otto, doutor George Magalhães, então eu quero ficar um ano ao lado desses mestres, né. Eu sempre acreditei no ensino que você fica ao lado de alguém que sabe mais, né. Captar deles a forma de entrevistar um paciente, a forma de fazer uma anamnese, a forma de ser um bom clínico, então e esse terceiro ano foi fundamental na formação do meu conhecimento de medicina, e principalmente na capacidade de investigar e entender o paciente que está na minha frente. Excelente. E foi opcional, então, não seguir uma sub. Exato, né. Eu sempre faço um esforço de dizer às pessoas que clínica é uma especialidade, né. Eu tenho RQE em clínica, né, então as pessoas acham: "Ah, mas qual é a tua especialidade?" "Mas eu sou clínico", né. Então assim, a clínica talvez seja a grande especialidade, né. Eu poderia ter feito uma sub, eu gosto de algumas coisas específicas, mas eu realmente me identifiquei muito em fazer uma abordagem integral de cada paciente, como clínico geral mesmo, né, e a proposta do clínico é de fato organizar, orquestrar a saúde do seu paciente. E Então legal que isso daí influencia, hoje eu sei, e quem tá ouvindo aqui vai saber daqui a pouco, mas hoje o trabalho que tu realiza atualmente meio que tem essa pegada, né, então, exato, apesar de você ter segmentado, a essência sim, permaneceu a é, mesma, né, desse cuidado integral. Então, isso. né. Eu faço emagrecimento, Uhum. mas na verdade, emagrecer só acontece se a pessoa está saudável. Então eu faço saúde. Eu faço o que a pessoa precisar. Então, o paciente ele chega para mim com fadiga, com depressão, com ansiedade, às vezes tem diabetes, tem uma síndrome metabólica. Independente do que ela me traz, eu, como clínico, vou ajudar aquele paciente a reconstruir a saúde dela como um todo, Sim. né? E culmina no emagrecimento. As pessoas querem emagrecimento e ganham um pacote de saúde inteiro, entendeu? Cara, acho interessante porque, quando o indivíduo ele pensa em fazer medicina, eu creio eu, né, ao que me parece, boa parte das pessoas que pensam em fazer medicina, olham para a medicina sob esse viés da clínica, né, a Sim, investigação, e tal. Recentemente eu vi um vídeo de um médico mais antigo, acho que ele é da Paraíba, de Pernambuco, eu não lembro, que ele traz a experiência dele da clínica mesmo, e a gente vê que muita coisa se perdeu, né. Ele fala: sim. "Olha, o paciente que tem essa determinada condição, ele tem cheiro de maçã". Então, Uhum. caramba!
um paciente mais urêmico, eu não lembro ao certo, mas Aham. ele tem cheiro de maçã. Então, esses pontos, né, Perfeito. que foram sendo perdidos por conta também da tecnologia, Uhum. né, e quem sabe também aumentando as iatrogenias, etc. Sim. Mas como é que tu enxerga hoje, a formação médica nesse aspecto? Porque do nosso lado, como tu me conhece, né, eu sou médico de formação, mas nunca atuei, e o Uhum. nosso foco sempre foi direcionado para negócios dentro da medicina, Uhum. business, marketing, etc. Uhum. E a minha visão é de que os novos médicos que estão surgindo, eles têm um desvio de prioridade que prejudica a medicina. Sim. Ou seja, eu vejo pessoas colocando em uma hierarquia inversa, na verdade. Por exemplo, eu preciso aprender marketing, mas não se preocupa em aprender fisiologia. Eu preciso aprender a vender, mas não se preocupa em ser um super especialista que vai entender Uhum. realmente, resolver todos os problemas. Então, qual a tua visão, já que você passou, pô, tu teve grandes mestres, os nomes que você citou, Uhum. quem é da região sabe que são excelentes clínicos. Então, você viu uma medicina que hoje, na minha visão, vem se perdendo. Então, eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, né? Como é que tu enxerga o ensino da medicina hoje, a busca por essa medicina mais antiga, se tem se perdido, se não, porque quer queira, quer não, você também tem contato, tanto como médico de outros médicos, médico Sim. de estudante de medicina, né, como também eu creio que tu já teve a oportunidade, não sei, de, sei lá, ser preceptor, então dar Uhum. Sim. aula, coisas do tipo. Sim, já fui preceptor, né? E agradeço a todos os preceptores que eu tive, né? Todos contribuíram de alguma forma. Eu acho que eu fui também muito presenteado, assim, por pessoas muito idôneas. Passa aqui na minha cabeça a imagem assim, de vários nesse momento, né? Eh, Sempre tive ao meu redor pessoas que levavam a medicina a sério, né? Como algo de fato de valor, como algo que tem uma riqueza intrínseca, né? Eh, o que acontece, o que eu vejo hoje, essa é uma boa pergunta, eu reflito muito sobre a medicina, muito mesmo, sobre o que está acontecendo hoje na medicina. Eu vejo que há uma certa tecnicização, se é que existe esse termo, da formação médica, né? O médico ele sai muito técnico, entende? Então ele entende muito sobre remédios, patologias, diagnósticos, alguns exames, mas aquela se perdeu um pouco do aspecto artístico Sim, sim, da sim. medicina. A medicina, ela é uma arte mecânica, tradicionalmente falando, tá? Então, o médico, ele precisa estar a par das evidências científicas, mas nenhuma evidência científica é capaz de dizer o que vai acontecer com o paciente que está na sua frente, A né? capacidade dedutiva, muitas vezes, né? Aquele Ou olhar. seja, o médico ele precisa não somente de uma formação técnica ou científica, ele precisa de uma formação humana. Uhum. Ele precisa pegar aquele conhecimento e traduzir isso artisticamente ou artesanalmente ou rusticamente para o seu paciente específico. Cara, isso é de uma complexidade Absurda. absurda, tá? Então, por isso que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Ser médico hoje é muito mais complexo do que se imagina. E o médico que ele não tem uma bagagem humana, até antropológica ou filosófica, ele vai sofrer muito. Porque ele vai reduzir a sua atuação a apenas uma profissão. Tá? Eu não estou nem falando de vocação, não. Eu estou falando mesmo até como o que é a medicina, o que é o homem que ele trata. Se o médico ele não sabe o que é o homem que está na frente dele, ele não vai saber como tratá-lo de forma correta. Se ele não sabe interpretar, como você falou, os sinais, é, como clínico, você aprende a identificar quais são os problemas olhando para o paciente e conversando com ele em 10 minutos. Você sabe mais ou menos, opa, já identifiquei algumas coisas que esse paciente especificamente tem. Quais são, talvez, os sistemas hormonais dele que estão afetados, entendeu? Quais as possíveis deficiências que ele tem. Então, essa finesse, né? Essa capacidade de leitura, de interpretação, que é uma arte, isso não se ensina. Porém, se aprende. Né? O médico que ele tem, de fato, ele nasceu para aquilo, ele tem atino para. Você pode ter atino para qualquer coisa. Existe também o atino para a profissão médica. Para a capacidade de leitura de interpretação do que aquela pessoa te fala. Então, eu olho para uma paciente minha que entra, eu sei
se ela tem cortisol alterado, se ela tem mais estrona do que estradiol, se ela é uma pessoa adrenérgica ou não. E os exames ajudam também nessa interpretação, entendeu? E o exame físico, então, tudo eu sei, porque ouvindo outros mestres, e aí a importância de você ter bons mestres, bons livros, né? E temperado por uma boa ciência, que também a gente sabe que tem padecido a ciência. Também, se você perde qual é a função da ciência, também se perde a praticabilidade daquilo na vida do médico, né? Excelente. E o que é que fez? Poxa, tu tá numa medicina que, quer queira, quer não, trata o indivíduo, né, e suas doenças ali. Então, a clínica médica, como você disse, poxa, eu quero entender de tudo, resolver todo tipo de problema. Então, você vem de uma medicina que é como se fosse, digamos assim, a medicina que atua depois Isso, do que perfeito. acontece, né? Uhum, A medicina que atua depois do ocorrido. uhum. O indivíduo ele desenvolveu uma hepatite, eu vou lá e ajudo. É, Uma pancreatite, eu vou lá e ajudo. Por é. aí vai. Só que Reativa. isso. Só que hoje você decidiu, na verdade, no mundo dos negócios, a gente fala sobre pivotar, né? Você tá no nicho, você vai para outro nicho. Então, utiliza ainda hoje a clínica, óbvio, não tem como não utilizar, não tem como desver. Quando o paciente entra, você já tem ali tudo muito Uhum, bem estruturado, um padrão de análise, uhum. mas você saiu de uma medicina A, não classificando, obviamente, mas uma medicina A, ou uma medicina X, Uma e visão. agora tá numa medicina Y, numa Uhum, medicina B, uhum. que é uma medicina que muitas vezes está anti. Lógico, Isso, vão chegar muitos pacientes doentes e que vão ser sim. tratados, mas cujo foco também é organizar as coisas para que o paciente não chegue Uhum, no patamar, na condição daqueles pacientes que você atendia antes, uhum. né? Então, como foi esse processo? Qual foi o gatilho para mudar? Por que mudou? Conta essa história dessa mudança de Perfeito. carreira, porque é Adoro uma contar minha mudança de história. carreira. Conta aí. Adoro contar a minha história porque, de fato, a minha história me moldou, né? Então, eu, como clínico geral, tradicional, convencional, apaixonado por aquilo que tinha, dar os diagnósticos, tratar os pacientes internados, UTI, seguir o caminho que todo médico faz, né? De dar plantões, de trabalhar em unidade de terapia intensiva, né? Mas aí eu adoeci no meio do caminho, Adoeceu com o quê? né? Então, em 2015, quando nasceu meu primeiro filho, eu sempre conto essa história, ele já sabe decorado, o Miguel, eu tive um esgotamento físico, um burnout, Burnout. né? De não conseguir assistir TV. Eu tinha que ficar deitado, olhando pro teto. Eu me lembro dessa cena. Eu olhando pro teto e disse, não me resta mais nada a não ser esperar me sentir melhor. É aquela sensação de morte iminente, de que não há nada a ser feito, uma frustração, uma impotência, né? Que eu nunca desejo isso nem pro meu pior inimigo, né? Eu não tenho, graças a Deus. Mas eu tinha acabado de me casar e ter o meu primeiro filho. Eu só tinha 28 anos de idade. Então, o que é que passou na minha cabeça nesse momento? Eu preciso reagir a isso. Mas eu não sabia o que fazer. Né? Eu não tinha aprendido na faculdade de medicina qual era o caminho para me tornar saudável. Uhum. Me perguntasse sobre qualquer doença, remédio, eu respondia. Estava no segundo ano de residência de clínica. Entendeu? Então, aquilo me colocou numa certa berlinda, né? Eu precisava encontrar soluções. Eu não podia continuar dessa forma. E aí eu fui, talvez por esse espírito de clínico, eu fui eu mesmo me investigando. Uhum. Né? Eu gosto de dizer, eu fui meu primeiro paciente. Legal. Né? Então, não, eu não tô bem, eu preciso saber, primeiro, o que é que eu tenho e o que é que eu tenho que fazer. Sementes do que eu faço hoje. Eu faço basicamente isso com os meus pacientes. O que é que você tem, o que é que você tem que fazer. Né? Qual é o caminho para você, meu paciente, se tornar saudável? É assim que eu faço. Né? E achei muito interessante isso que tu falou, dessa história de pegar a doença no fim. Né? Todo médico aprende a tratar a doença no fim. Tá diabético? Vamos tratar o diabetes. Tá na UTI? Vamos tentar te tirar dessa situação. Né? E isso é importante. Mas hoje nós temos existe uma mudança de paradigma acontecendo em tempo real na medicina. Tá? E o médico que não conseguir enxergar isso, ele não vai acompanhar essa evolução, que é a visão paradigmática do metabolismo humano.
que foi o que eu aprendi. Então, quando eu estava fadigado, eu tinha depressão, né? Burnout deixa o cara depressivo, Sim. né? Tava com hipotireoidismo, tava poli Aqui você pode falar qualquer palavra. esculhambado, Tava poli lascado, esculhambado, né? Acho tava que fudido, tava péssimo. eu digo para meus pacientes, né, que eu era o mais mazelado de todos, né? Isso ajuda muito a gerar empatia também, né, com Sim. os clientes. Eles entendem que eu passei por isso, de fato foi. Então, só me restou uma dúvida. Tá, vamos lá, vou estudar. O que é? O que é que eu tenho que comer? Eu estava diabético também, estava obeso, certo? Então, Pesava quanto na época? 98 quilos, 98. né? Mas já estava diabético, já estava, né, poliesculhambado, como eu falei, hipotireoidismo, depressão, burnout e tudo mais, né? E aí algumas pessoas, alguns colegas médicos, olha, estuda isso daqui, faz isso. Cheguei aí a um psiquiatra, ele me passou um antidepressivo, que me ajudou ali uns 10%. Sim. Enfim, não, mas não, eu vou estudar o meu caso, eu vou resolver o meu caso, né? Foi quando eu descobri todos esses problemas que eu tinha, mas eu ainda não sabia exatamente o que fazer, e eu fui estudando, fazendo um curso aqui, um curso acolá, até que eu aprendi o que era uma alimentação saudável, eu não sabia. A gente não aprende o que é uma alimentação saudável na medicina, a gente não sabe a importância das vitaminas, dos minerais. E eu fui vendo que eu tinha várias deficiências, vários problemas, e eu entrei no mundo do metabolismo. Tudo é metabolismo. Geração de ATP, geração de energia. Então, existe uma mudança paradigmática na medicina, e eu me encantei porque há muita evidência científica. A gente só não tinha, né, só não tem conhecimento. Aí, se você não for atrás, você não entende. Não sei por que exatamente, talvez por ser algo mais recente, né? As novidades, se você não for atrás, né? Sim. Nem sempre elas te alcançam, né? Se você não tiver o interesse de ir atrás, ou se você não tiver uma dor, né? Se a água não está batendo em você, você talvez não vá atrás de querer mudar, né? Então, os problemas que eu tive me motivaram a buscar ativamente o que solucionar. E ao descobrir essa solução, eu descobri que era possível evitar doenças muito antes de elas surgirem e, pasmem, reverter doenças que eu achava que não poderiam ser revertidas. Sim. Exemplo clássico, o meu próprio caso de diabetes. Eu reverti o meu diabetes, eu reverti minha depressão, o meu hipotireoidismo, eu emagreci de uma forma tranquila, comendo bem, você sabe, e eu descobri uma preciosidade. Não, isso aqui é precioso demais, isso aqui é valioso demais. E eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais de forma muito genuína, sempre foi muito sincero. Em julho de 2019, eu abri o meu perfil que era privado, tinha 600 seguidores, e comecei a falar, gente, eu descobri isso, isso, isso. Todo dia eu postava, naquela época já havia uma constância, todo dia era um post novo. Uhum. Eu abri o Canva, fazia o meu postinho do dia, dizia, sei lá, qual foi o primeiro post que eu fiz? Não tô lembrando aqui agora. Mas eu me lembro da arte, mas não me lembro do tema. Não sei se foi sobre Alzheimer, uma coisa assim, né? Então, todo dia, olha, eu descobri isso. Foi em tempo real. Na medida que eu ia descobrindo, caramba, olha que interessante isso. Olha, gente, diabetes pode ser revertida, eu não sabia. Meio que você pegou uma audiência e você estudava junto com eles, né? Você É, estudava e compartilhava, estudava e eles não compartilhava. sabiam que eu estava aprendendo em tempo real, né? Sim, Mas eu não esperei saber tudo para começar a falar. que é o certo. Eu poderia ter, não, agora em 2024 eu vou começar. Perderia muito tempo, Uhum. né? Eu achei que eu tinha algo tão valioso que eu não podia esperar mais um segundo para falar sobre isso. É aquele senso de compromisso com a verdade que a gente faz no nosso juramento. Uhum. Né? As pessoas precisavam saber urgente. Tanto é que eu comecei a me impressionar. As pessoas começaram a me mandar mensagem por direct. Doutor, funciona mesmo. Perdi aqui 5 quilos, perdi tanto. Meu diabetes melhorou, minha glicada baixou, não sei o que, não sei o que. Opa, o negócio funciona. E claro, fui estudando, fui me aprofundando, fui lendo boas pesquisas científicas, me aprofundando em cursos de qualidade, procurando outros mentores, né? Como uma pessoa que se sente instigada a crescer precisa fazer. E aí eu entrei numa medicina que eu saí de uma medicina que tratava o momento final da doença, end stage disease, né? Para uma medicina que, opa, identifiquei uma mudança aqui que lá na frente pode te levar a um problema. Já vamos mudar agora. Se eu sei, presta atenção. Se eu sei que a resistência à insulina, que muita gente ainda nem sabe o que é, pode levar a um diabetes, eu vou esperar a pessoa ficar diabética? Não faz nem sentido. Uhum. Aplique isso a qualquer outra coisa. Certo? Se eu sei que uma ferritina de 5 pode te dar sintomas de depressão, para essa pessoa eu vou passar um antidepressivo ou primeiro eu vou tentar repor o ferro dela? Então, se eu entendo como funciona o corpo,
Se eu entendo como funciona o metabolismo, eu tenho uma arma valiosíssima de tratamento que pode devolver saúde, às vezes depressão, nem era depressão, era só uma deficiência de uma vitamina ou de um hormônio. Isso é completamente transformador e até o bom senso confirma, né? E quando a gente vai estudar, tá aqui. Um largo corpo de evidência científica. Tanto é que, inclusive, esse ano eu já vou ao maior congresso sobre isso no mundo, que é nos Estados Unidos. Porque eu me encantei com isso tudo e agora não tem mais volta. Agora é estudar, me aprofundar e como fazer que as pessoas tenham saúde e aquelas que já têm doenças tentar reverter o que for possível. Muitos casos de reversão no meu consultório. Entendeu? Excelente. Cara, essa mudança, obviamente, deve ter sido muito brusca para ti. Não acredito também que foi algo, uma virada de chave, assim, poxa, agora eu vou trabalhar com isso. Não, foi, né, gradual. Como tu disse, tu foi teu Isso. primeiro paciente. Eu acho que no começo não existe esse intuito de ser este novo médico, nesse novo perfil, nesse novo modelo. Jamais. Né? O objetivo realmente era continuar como clínico e se tratar. Que se me dissessem hoje, se me dissessem naquela data que em 2024 o Dr. Ivan ia ser um especialista em emagrecimento, tá louco. De forma Entendeu? alguma, né? De forma alguma, não tem como isso acontecer. E tipo Entendeu? assim, quando a gente pega a medicina nos últimos 5, 7 anos, e eu vi muito isso, né, quando a gente fala de posicionamento, marketing, etc. Chegou uma época que teve um boom de nutrólogos. Sim. Então, pessoas se posicionando como nutrólogo. Né? E a gente sabe que existe uma especialização em nutrologia na Sim. medicina, mas que seguia um caminho totalmente diferente. É tratado paciente na UTI, etc, coisa e tal. Uhum. E os novos nutrólogos, digamos assim, eram profissionais que trabalhavam muito nessa pegada de prevenção, etc, Uhum. suplementação e tudo. E a gente sabe também que há uns 3, 4, 5 anos atrás, e eu via isso claramente, existe uma crítica ferrenha a Uhum. esses profissionais. Sim. O que eu achei interessante, até uma vez que eu conversei contigo, é que você nunca se posicionou como nutrólogo. Você Uhum. sempre se posicionou como clínico. Né? Isso. Pô, eu sou clínico. Uhum. Né? E dentro da minha clínica médica, do que eu aprendi, de todos os outros estudos que eu fui fazendo depois, né? Eu fui enveredando para o nicho do emagrecimento. E eu te pergunto, eu via muitos médicos tecendo, aí sempre tem isso, né? Tecendo críticas, etc. Mas como é que foi para ti essa transição sob esse viés do mercado, de colegas médicos vendo, se houve Uhum. ou não críticas, como é que tu Sim. absorveu isso, se no começo foi mais difícil, se depois ficou melhor e tal, porque o que eu via a partir dos meus clientes, a partir de outras pessoas, a partir do mercado como um todo, eu via que existia uma crítica ferrenha, Sim. né? Então eu queria saber de ti, como é que foi? Se teve, não teve, se ainda tem? Sim, é uma excelente pergunta, porque oposição tem muita, né? Eu, particularmente, precisei vencer a minha própria oposição. Eu vim de um aprendizado completamente convencional, na faculdade mais tradicional do Ceará, que é a Universidade Federal do Ceará. Aprendi com mestres, né, clássicos, uma medicina clássica, né? Totalmente clássico. Então assim, eu era a pessoa que tinha mais preconceito com nutrologia, nessa visão errada, né? O que eu tenho para dizer sobre isso é, primeiro, que precisamos ter humildade para aprender quando há algo novo e bom o suficiente para a gente precisar acolher como conduta nossa, né? Eu precisei ter assim, qual era? Eu já estava humilhado de qualquer forma por causa da minha fadiga. Então, a minha maior humilhação era estar sem conseguir trabalhar. Fiquei 2 semanas em casa sem trabalhar. Uhum. Com a minha esposa, que teve complicações na gestação, então eram 3 deitados. Eu, a minha esposa e o recém-nascido, né? Humilhação maior não teve na minha vida. Então, assim, Sim. eu fui tão humilhado que eu precisei ter a humildade de abrir minha cabeça para entender o que eu precisava fazer e vencer alguns conceitos errados que eu tinha na minha cabeça. Então, existem coisas erradas que qualquer profissional pratica em qualquer área, na medicina ou fora da medicina. Então, você tem bons e maus profissionais dentro e até de qualquer especialidade, né? Existem coisas erradas praticadas por nutrologia? Existem.
Mas eu acho até que Deus me protegeu muito por ter feito clínica, porque isso me serviu como um filtro para eu saber o que é bom e o que é talvez não tão interessante, né. Mas de fato, isso me levou a uma guinada completa da minha abordagem do paciente, de forma positiva, compreender que os suplementos, por exemplo, que a nutrologia usa muito, né, e muitos profissionais usam, existe uma ciência muito, robusta atrás de muitos suplementos, tá. O uso de suplementos específicos, ele é bastante interessante para várias situações. Temos boas pesquisas, claro que não tão, robusto quanto os remédios, porque a indústria farmacêutica investe pesado, e também os governos investem pesado em pesquisas de alta qualidade, tá. Então, só que existem graduados níveis de evidência. Então você tem níveis bons de evidência e você tem como aplicar aquilo para o seu paciente e observar o resultado, né, em vez de usar um remédio, por exemplo, né. Os meus pacientes, por exemplo, eu trato a maioria das vezes sem usar nenhum medicamento, apenas com a visão metabólica, hormonal, da necessidade que aquele paciente tem, ajustando a dieta e suplementando as deficiências dele. O nosso corpo tem uma capacidade, então a gente precisa entender que existe uma nova forma de fazer medicina, que é séria, né, e aí vencer o preconceito disso talvez seja o grande desafio. Eu sofro pessoas que vêm criticar a minha abordagem, e eu entendo que a gente precisa ser cético, eu entendo que a toda novidade a gente não pode confiar de primeira, como foi no meu caso. Sim. Mas como eu disse, eu fui meu N igual a 1, eu fui o meu experimento pessoal. Então assim, eu fui aplicando em mim algumas coisas, antes de sair aplicando nos meus pacientes, ou antes de estudar para aplicar em outros pacientes, e fui vendo que fazia muito sentido. Eu me lembro que a primeira suplementação que eu fiz em mim custou R$ 500. Fui numa loja de suplementos, comprei algumas coisas e eu vi que, opa, isso tá realmente me ajudando nisso, naquilo, em alguns sintomas que eu tinha. E naquele momento eu disse, eu preciso então, de fato, me debruçar e estudar sobre isso, porque isso aqui tem sentido e eu quero saber fazer um uso correto disso, entendeu? Ou seja, é possível fazer uma medicina utilizando o que ela tem de novo, porque toda ciência evolui, a ciência por si só ela é evolutiva. Sim. Ela não é uma religião com dogmas estabelecidos, né. E eu quero fazer isso de uma forma saudável, boa, baseada em evidência o máximo possível, né, e que de fato traga transformação para o meu cliente, mas também sem me fechar a algumas novidades que podem ser úteis. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu tenho de admitir que eu já tive, não posso dizer que eu era um hater, nunca fui um hater de nutrólogos, mas eu tinha um pé atrás quando iniciou esse movimento, mas porque eu via que eram pessoas que saíam da faculdade e se direcionavam para uma pós-graduação, que muitas vezes não era uma boa pós-graduação, ou seja, era uma visão mais de mercado e menos de Sim, ciência. sim. Então era um indivíduo que, poxa, tá dando uma grana absurda É. ali com nutrologia, a galera, Uhum. né, lavando a burra, eu vou fazer também, porque, pô, quero ganhar dinheiro. E aí, eu vi muitos casos absurdos. É. Então quando, pois é, quando eu até Veja os frutos. Veja os frutos. Se tem bons frutos, então qual é a atitude correta, honesta da pessoa? Se tem bons resultados, tem coisa boa aí. que é aí que entra, Essa é a regra da vida. por exemplo, Se quando não tem, se só tem loucura, aí então realmente não é bom, não, né. e eu tinha, essa percepção. E certa vez eu fui até testar, né, eu paguei, fui para o nutrólogo e tal, e aquilo ali tinha testado a minha visão inicial, só que aí eu até te conheci na época, eu: "Caramba, legal, 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 legal". E até eu lembro de eu dizer para minha esposa, "O Ivan é diferente, Uhum, porque tem ciência por trás de fato, ele tem uma bagagem da clínica, então um cara para fazer R3 de clínica, no modelo que era, né, que era opcional, uhum, é um cara que estuda, que sabe ler pesquisa, que uhum, sabe ler artigo, que sabe ler estudo, que se atualiza, porque senão não tem como você ser clínico, uhum. é Sim. impossível, Uhum, né".
Então, esse cara direcionando esse perfil de atendimento, esse perfil de medicina para o que ele faz hoje, creio eu que é algo diferente. E eu te conheci, já tive consulta contigo e tal, e eu vi que era diferente, Sim, né. Então, é interessante, porque aqui com certeza tem muito estudante de medicina que vai ver esse vídeo, tem médicos que estão pensando ou médicos que já atuam na sim, nutrologia, verdade. Uhum. que eles precisam entender que é necessário ter esse posicionamento para se diferenciar, É. né. É você passar a relação médico-paciente, ela é baseada na confiança. Uhum. Então, quase sempre, quase 100% das vezes o paciente vai confiar em você, porque você é Uhum. médico. Basta ter um CRM, ele vai confiar É, provavelmente. E não quebrar essa confiança é o ponto importante. Como é que você não quebra essa é, confiança? Gerando bons resultados. E é. para gerar bons resultados, você precisa ser capacitado. E um relacionamento, Não, né. total. Então, não é para se acomodar. Então, eu acho Uhum, legal isso, né? uhum. Como tu disse, poxa, tu veio de uma formação tradicional, né? Buscou conhecimentos dentro do nicho do emagrecimento, foi indo, aprofundando cada vez mais, vai agora para os Estados Unidos fazer uma formação e tal. Então, isso é muito importante, Sim. né? E é isso que muitas vezes diferencia o profissional. Cara, isso é tão importante que, essa hoje é a minha maior dificuldade de mostrar para as pessoas que isso é algo diferente. Não tem um nome ainda o que eu faço exatamente. É clínica, mas não é. É um pouco de nutrologia, mas não é nutrologia. Não tem nome. Até porque cada conceito foi É, construindo ali uma exato. imagem, né? Talvez uma o que é que eu, na minha cabeça, concebo com a minha abordagem? Medicina de verdade. Pra mim isso aqui é medicina tradicional mesmo. Sim, Que é o quê? Buscar as causas e tratar as causas das doenças. Isso pra mim é medicina e ponto final, né. A gente que tem uma sede de dar nome às coisas, né. Então, qual é o nome dessa especialidade? Pra mim não importa. Isso é tão impactante, por isso que eu digo que é uma mudança de paradigma. Ou seja, a gente tem que elevar um pouco o nível da discussão. A ponto de, presta atenção no que eu vou dizer, nessa forma de fazer medicina, o nome das doenças não importa tanto, certo? sim, O CID, ele tem a sua importância, mas quando eu identifico os problemas, às vezes, muito antes da doença, o nome da doença já não tem tanta importância. Eu previno que aquela pessoa desenvolva tal ou tal doença, entendeu? O que é mais importante? Identificar os distúrbios fisiológicos, metabólicos, hormonais da pessoa. Qual é o nome disso? Dê o nome que você quiser, meu amigo. Não sei o que é, né? Eu também não sei. É uma medicina de precisão? É uma medicina de vanguarda? É uma medicina. Eu até acho que isso é mais medicina tradicional do verdade. que se diz, do que se chama medicina tradicional hoje em dia. De forma pejorativa, como se fala, medicina tradicional, de forma pejorativa. Não. Medicina tradicional mesmo é você encontrar soluções para a pessoa. Então, assim, qual é a minha especialidade? Sou clínico, sou médico, acabou-se. Eu sou especialista em pessoas, em homens, em humanos, em adultos. É isso, entendeu? Então, é por isso que eu digo, e essa novidade de paradigma, ela beneficia toda a medicina, todas as especialidades. Hoje, sinceramente, com o que eu tenho aprendido, eu não consigo entender como um médico cardiologista, gastroendócrino, reumatologista, se ele não tiver também esse conhecimento, ele não vai dar resultado. Psiquiatra. Psiquiatra? O psiquiatra que só prescreve antidepressivo e ansiolítico, desculpa, né? Não vai entrar na medicina do século XXI, É isso mesmo. entendeu? O reumato que não entende de intestino, Pediatras. né? O pediatra que não sabe modular o sistema imunológico de uma criança, um cardio que não entende de alimentação saudável, sei lá, reversão de doenças cardíacas. Um endócrino que, sei lá, então, cada especialidade tem muito a aprender se a pessoa tiver de fato, e aí eu insisto nisso, Humildade. humildade, que é a base de qualquer aprendizagem, entendeu? Não adianta a gente fazer briguinha de corporativismo, né? Enfim, né, a gente sabe que na medicina há muita vaidade, há muito Sim, sim. ego, né? E eu tento me distanciar o máximo por isso. E aí você perguntou se eu acho que eu não respondi essa pergunta. Sim, recebo muita oposição das pessoas que não querem conversar de fato de forma elevada, né? As pessoas que só querem criticar,
ou não tem a mente aberta para isso, né? Denúncias, enfim, tem várias coisas que já aconteceram aí, então a gente precisa. Tem que estar muito forte, você tem que ser uma pessoa muito forte para dizer que tem alguma novidade para dizer. Que as pessoas, quem é essa pessoa aí que tá dizendo que tem, né? Isso aí. Quem é Ivan? Né? Quem é esse rapaz que nasceu aqui na aldeota, não quer, não é nada, né? Entendeu? Então, não tenho a pretensão de ser um profeta, a questão não é essa, né? A questão é que nós podemos aprender das pessoas mais simples, Sim, sim. né? E Tu realmente, até citou tua avó, né? Agora, você me lembrei dela agora, com sua sabedoria popular, não vou repetir aqui, se quiser repetir, pode repetir, não tem problema não. né? Mas é verdade. Mas as pessoas mais simples, porque a verdade, ela é simples, entendeu? E o que é a ciência se não a procura da verdade? E o que é a verdade se não a realidade? Então, se eu faço uma pergunta aqui, talvez o médico esteja assistindo. Você está tendo resultado com seus clientes? Né? Às vezes o médico está ali no automático que ele não para perguntar isso. Né? Metade de tratamentos psiquiátricos não funcionam. Cara, teve um caso agora de uma pessoa próxima, que é óbvio que eu não vou dizer o nome, que o filho dela teve os olhos estavam bem hiperemiados, as pálpebras inchadas. E se ela tivesse levado para qualquer pediatra, Hum, provavelmente acharia que era conjuntivite, certo. né? Conjuntivite bacteriana, iria passar Vai no diagnóstico, entendeu? ia passar um antibiótico. E eu não sei ao certo se ela chegou aí e a pessoa direcionou para esse ponto. Mas aí ela conversou com outra profissional, uma outra pediatra, que estuda muito sobre esses moldes, Uhum. né? É um profissional que se especializa muito, busca cada vez mais conhecimento sobre esses moldes que você está citando aqui hoje. E à distância ela disse: Fulana, chama uma fisioterapeuta respiratória para fazer laser nos seios nasais, porque pode ser só sinusite. Uhum. Cara, foi lá, fez. No mesmo dia, o moleque teve uma melhora substancial, sem usar medicação nenhuma. Uhum. Mas isso é o quê? Experiência, óbvio, tempo, deve ter atendido muitos Uhum. pacientes, né? E o não comodismo com uma medicina quase que exclusivamente medicamentosa, Isso. né? Então, buscar entender, buscar novos conhecimentos, buscar novas formas de resolver problemas e tudo mais. Se ela não tem a humildade de buscar e conhecer, por exemplo, o trabalho de uma fisioterapeuta respiratória, de saber que ela usa laser, de saber que tem essa Uhum. condição, que pode ser tratada dessa maneira, Sim. ela vai fazer o quê? Antibiótico. É. Né? Então, isso vale para todos, e não necessariamente para o médico que vai trabalhar com suplementação, mas no sentido de ser humilde, de abrir um pouco a mente, né? Sobre isso especificamente, é muito importante deixar muito claro uma coisa, né? A medicina dos últimos 100 anos, ela foi erguida sob o paradigma para uma doença, um remédio. E isso foi importante, Sim. né? Por quê? Porque as pessoas morriam de doenças infecciosas. Então você identificava o agente causal, você tratava com um antibiótico. Se não fosse, o que seria de nós sem o surgimento da penicilina, por exemplo, né? Então, aqui não se trata de cuspir no prato que a gente comeu. Né? Se trata de reconhecer que hoje estamos em uma nova realidade social. Né? Os antibióticos são importantes, as vacinas são importantes, e isso fez com que as pessoas chegassem até a idade de desenvolver doenças crônicas. Isso. Acontece que, para as doenças crônicas, o modelo doença-remédio não funciona. Só que toda a ciência médica está erguida sobre esse modelo. Entende? Olha como é grave. Verdade. Então, eu vou tratar, por exemplo, vamos continuar aqui na depressão. Eu vou tratar uma depressão na mulher. Qual é o modelo? Antidepressivo. Depressão não é uma doença unicausal. Não é causado pelo agente streptococcus. Entendeu? A depressão ela pode surgir por um ferro baixo, por uma vitamina D baixa, por uma B12 que está em 50. Pode ser também por eventos sociais, psicossociais, eventos traumáticos. A depressão, assim como vou dizer,
praticamente todas as doenças crônicas do nosso tempo, elas têm multicausas. E é exatamente por isso que a medicina do nosso século presente precisa de uma abordagem multifatorial. Aí nós entramos em problemas. Como é que faz pesquisa de tratamentos de múltiplas frentes? Ou seja, até a abordagem duplo cego, por exemplo, foi feito para um fator apenas. Um remédio contra placebo. Entendeu? Então, eu vou tratar essa mulher que está na menopausa. Ela pode usar um antidepressivo. Eu não posso ser contra remédios, eu só sou contra a burrice. Entendeu? Nós precisamos entender a realidade em que estamos agora e precisamos encontrar soluções de fato úteis. Então, essa semana mesmo eu prescrevi um antidepressivo para uma mulher que precisava. Mas enquanto eu prescrevi esse remédio, eu ajustei várias deficiências que ela tinha. Então, a ideia é usar o remédio como uma bengala, uma ponte, até como uma misericórdia. Mas eu não posso achar que a depressão dela é só uma deficiência de antidepressivo, entendeu? Então, se você compreende isso, você começa, opa, faz sentido isso que ele está falando. Então, nós precisamos até de uma mudança na forma de fazer pesquisas. Nós precisamos de abordagens. Tem um livro sensacional que é O Fim do Alzheimer, do professor Dale Bredesen, que ele tem uma forma de tratar Alzheimer buscando a remissão. Não é com um remédio. É uma abordagem baseada em dieta cetogênica, reposição de algumas vitaminas, reposição hormonal. E ele enfrentou uma série de dificuldades para conseguir fazer pesquisa com o protocolo dele. Eu não sei como é que tá, em que pé tá esse momento. Eu acho que ele conseguiu já publicar algumas coisas, entendeu? Então, entende como é uma mudança tão severa que, claro que no meio termo vai ter gente fazendo de qualquer jeito. Vai ter profissional que não vai estar trabalhando sério. Mas nós precisamos de pesquisas que fazem abordagem multifatorial. Só que isso é difícil. Não é fácil, é caro. E quem que vai bancar isso? Se não, talvez não vai trazer lucro. É um problema estrutural. Sim, Entendeu? tem muitos Então, nós impeditivos. precisamos de médicos que tenham a coragem de fazer isso, que tenha a seriedade de fazer isso sem sujar sua reputação. Mas, claro, vai levar muita pena no caminho. Sem dúvida. Entendeu? Então, Deus me ajude, São José. Eu né, me coloco dentro dessa missão hoje, né? Entendendo que é uma missão mesmo, de alguma forma trazer algo novo para a medicina também. Entendeu? Cara, aproveitando esse gancho, e como é que entra, então, a exposição, né? Como tu disse, em 2019 você abriu um perfil no Instagram. Então, como é que entra, então, o marketing, mais propriamente dito, o marketing digital aí Uhum. na tua forma de praticar a medicina? Porque hoje o médico, ele é médico, é a função primordial dele, mas associada a ela, ele tornou-se um comunicador, um formador de opinião. Eu sempre disse que o médico sempre foi um formador de opinião, mas ele formava opinião dentro de um consultório, entre quatro paredes, Para de uma maneira pessoa. muito sutil e Uhum. lenta. Hoje, um vídeo teu atinge 80.000, 100.000, 200.000, 1 milhão de pessoas, e aquelas pessoas vão ser influenciadas por aquilo que você está dizendo. Então aí nós temos 2 pontos, tanto uma nova função, uma nova forma de atuar dentro da medicina, como também uma responsabilidade muito grande daquilo que você está passando, É. né? Porque se você adquire ali a confiança de uma audiência e você faz um vídeo trazendo uma informação específica e a pessoa acredita aquilo, replica aquilo em casa, como você disse, algumas pessoas chegaram para você e disseram: "Ah, doutor, eu emagreci tantos quilos. Ah, doutor, eu fiz isso e melhorou isso daqui", tal. Por quê? Pelos conteúdos, no final das É. contas. Então, como é que foi essa inserção do meio digital, do celular, no caso do iPhone, de gravar, tu chegou aqui no podcast, fez um story, né, sei lá, 5 anos atrás tu não faria Era isso. impossível. Posso te mostrar um vídeo meu ridículo do início? É sempre bom guardar, né. Você tá assim meio, né, "Pô, tô É, triste hoje", olha, é, não, tô bem, esquece. é, Então, como é que foi e como é que tá é. sendo associar o marketing, a exposição, Instagram, Foi tudo? muito bom crescer também como personalidade, né? Entendeu? Não somente como médico. Eu acho que toda evolução ela é uma evolução por completo, né? Então eu cresci como profissional, como médico, como pai de família,
como esposo, e também como um comunicador, né? Então, naturalmente, a necessidade vai fazendo, né? E eu sempre tive muito essa visão de que não, se dizem que é possível, então vou aprender esse negócio aqui, né? Eu não sabia que eu tinha tanto esse espírito aguerrido, eu me achava uma pessoa muito medíocre. Eu tinha um complexo, assim, uma baixa autoestima terrível, eu era muito, assim, né, introspectivo na adolescência, Não mas imaginou que está gravando Reels. não, assim, com essa facilidade, né? Aham. Gravei 8 vídeos agora em 50 minutos, né? E é criando na hora, Uhum. entendeu? E são bons vídeos, Sim, 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 sim. né? Então, assim, eu não sei te responder totalmente essa pergunta, não. Eu acho que é um senso do dever, tá na Bacana, base. bacana. Eu tenho um dever. Eu recebi algo, eu tenho algo precioso comigo, que é esse conhecimento, e conhecimento realmente bastante transformador. E como na parábola dos 10 talentos, eu não posso enterrar isso que eu recebi. Eu preciso comunicar para as pessoas, eu preciso fazer isso multiplicar. Então, vou vendo várias coisas me ajudaram a crescer, né? O próprio MDV, quando eu entrei, eu nunca concluí o MDV, mas algumas aulas foram aquela coisa que você compra um insight, né? Sim. Então, muitas aulas do MDV na época me ajudaram. Foi tipo aquele movimento de fazer um investimento financeiro e ter um retorno. Opa, isso aqui serviu, isso aqui vem me ajudar. Depois uma conversa com outro, um congresso que você vai. Quando você vê lá na frente, você olha para trás, caramba, eu estou conseguindo comunicar melhor, eu estou conseguindo mostrar para as pessoas algo diferente. E dentro da medicina isso é desafiante, porque também existem várias regrinhas que precisam ser seguidas, né? Não concordo com tudo, mas a gente tem que seguir, Sim. né? É, coisas que não avançam, a gente tem que avançar. Eu acho que o médico ele tem que avançar na sua capacidade de comunicar, e eu acho que isso não seria ferir a ética, tá? Então, graças a Deus, houve uma melhoria recente na Sim. publicidade médica, né? Eu acho que tem que ter realmente uma certa limitação para a gente evitar certos exageros, mas eu acho que o médico ele precisa impactar as pessoas com sua mensagem. Mas, por exemplo, se eu digo para as pessoas, eu faço um Reels dizendo que diabetes é uma doença reversível, eu tenho aqui comigo vários artigos para comprovar o que eu estou falando. Mas pode ser que o carinha lá, que vai julgar isso daqui, não, isso aqui, vou denunciar isso aqui porque isso aqui é conteúdo falso, isso aqui não é medicina, isso aqui não é ético, por exemplo. Entendeu? Então, todos precisamos avançar juntos, nem todos avançam. Né? Uhum. Então, de certa forma, eu estou me expondo mesmo. Eu estou me expondo e vou continuar me expondo, porque eu tenho, primeiro, antes de tudo, um senso de dever e uma responsabilidade social também. Eu preciso, pelo juramento que eu fiz, eu preciso comunicar o que eu aprendo e que com certeza vai ajudar a vida de muitas pessoas, entendeu? Entendi. Excelente. E aqui entra um ponto que muitas vezes eu já nem sei quantas vezes eu falei sobre isso, que o conhecimento médico, na verdade, ele é vendido, ele sempre foi vendido em moldes muito padronizados, né? Então, consulta, procedimento, exame, cirurgia. Depois do surgimento, né, das redes sociais e a internet entrando cada vez mais na medicina, na divulgação, a exposição, etc. Nós percebemos que o médico ele pode pegar esse conhecimento e embalar em outros formatos e, da mesma forma, ser útil para pessoas que jamais teriam a possibilidade de serem atendidas por ele. Hoje tem a telemedicina, então hoje a gente consegue fazer isso à distância, mas há pouco tempo, sei lá, 5 anos atrás não tinha, 4 anos atrás não A tinha. gente viu essa revolução em tempo real, né? Tempo real. Então, o médico hoje ele tem essa possibilidade de pegar o seu conhecimento e oferecer aquele conhecimento adaptado para uma consulta. Então, adapta ele para um produto Sim. digital. E você é o médico que está fazendo isso hoje, né? Uhum. Então, hoje você tem um e-book que eu sei que já foi um Uhum. sucesso, o e-book que Sim. você construiu. Tem Que não agora existe mais. que não existe É, mais, né? é, Tem agora um novo produto é. que eu não sei se vai ser lançado ainda. Foi lançado e vai Foi ser lançado e vai ser relançado no novo relançado. formato. Pronto, então, se quiser até falar sobre o produto, sobre Aham. Uhum. qual é a pegada, qual é o Uhum. nicho, o que é que ele faz e tudo, o nome do produto, pode falar também.
Como é que está sendo essa experiência de pegar o teu conhecimento, que antes, como você disse, estava só com você, aí você começou a divulgar no Instagram e agora está escalando e, obviamente, gerando resultados até financeiros para Sim, você, pegando esse conhecimento e embalando em formatos de produtos digitais, né, que é algo que eu defendo muito que o médico faça. sim. Tanto para ter liberdade financeira, como para não depender exclusivamente da medicina, porque a gente sabe que se o médico ficar doente e Uhum. ficar acamado, ele para de ganhar dinheiro, Sim. né. Então, são formas de você obter segurança. Então me fala aí como é que está sendo essa experiência, né, e o que produto é É, esse? é. Nesse aspecto, acho que tem uma coisa que tu fala que eu gosto muito, que o médico que não tá faturando bem é um absurdo hoje em dia, com as ferramentas que ele tem, Sim, né. Então, assim, ou por opção, ele quer só ficar ali, né, naquele que esquema, é uma opção é dele, uma né, é uma opção, escolha, né. tudo bem. Mas se o cara o médico ele tem um grande potencial, né, o por que que a medicina é cara, uma consulta é cara, os procedimentos são caros? Porque é muito valioso mesmo, né. E ele pode transformar isso também numa boa fonte de renda. Eu acho que é muito justo. E o médico ele só precisa aprender o caminho para isso, né. Existe a motivação financeira, existe a motivação do senso de responsabilidade, da responsabilidade social, uma motivações superiores de fazer o bem. Tudo isso está engrenado um atrás do outro, né. Você fazendo o bem, divulgando o seu conhecimento, tratando bem as pessoas, lançando seus produtos digitais, você vai ganhar muito dinheiro, né. Então, eu me lembro de um professor que dizia, eu nunca me esqueci dessa frase: "Olha, hoje em dia", eu estava no acho que eu estava no R2 de clínica. Ele disse assim: "Um médico clínico, no máximo, ganha 30.000 por mês", né. Dá vontade de mostrar pra ele meu faturamento hoje em dia, entendeu. "Olha aqui, eu sou clínico e tô faturando tanto", né. Muito mais do que tu estava do que naquela época tu conseguia, né. Ou seja, por que não fazer isso? Porque se você vai atingir mais pessoas, hoje você tem uma possibilidade de escalar a tua informação, o bem que você faz, para milhões de pessoas, né. O que era restrito a uma pessoa no consultório, uma por vez, na sua cidade, né. Então, sem querer, a gente viu acontecer na nossa frente uma mudança que as pessoas não perceberam, só a gente for olhar para trás e dizer: "Gente, a telemedicina foi uma mudança absurda de paradigma". A gente não viu isso. Aconteceu e a gente não observou, entendeu. Eu tenho pacientes que eu atendo dos Estados Unidos, do Canadá, do Paraguai, da Itália, de França, Portugal, Inglaterra, Suíça, Noruega, Israel, Austrália, Madagascar, Angola. Quando que isso era possível antes? Entendeu? O que é que isso significa? Que a minha responsabilidade aumenta. O que é que isso significa? Que eu não posso mais botar essa luz debaixo de um alqueire, esconder o que eu sei, o que eu tenho para as pessoas. Então, eu preciso escalar essa informação, esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, né. Então, o que é que eu tenho agora de proposta? Eu tenho meu atendimento de consultório, né, mas eu lancei e vou relançar o meu produto de emagrecimento. A gente vai fazer um produto de 7 semanas, com o objetivo de emagrecer até 20 quilos em 7 semanas. Então a gente vai e qual é o diferencial do meu produto? Não é um emagrecimentozinho banal. Eu quero ensinar a pessoa a se manter magra todo santo dia. Esse é o nome do produto, magra todo santo dia. Eu vou ensinar, a partir do que eu vivi em mim mesmo, do que eu aprendi sobre metabolismo, fisiologia, que é possível emagrecer diferente de tudo que se ensina por aí. E é fácil, aplicável e você se mantém magra para sempre. Parece espalhafatoso, né, parece sensacionalista, né, eu tenho que ter cuidado até na forma por causa dos limites da ética médica, mas eu não posso também, esconder que é realmente algo muito novo, disruptivo. Então eu tenho que encontrar um meio termo de dizer para as pessoas que é possível emagrecer e que é possível se manter magra, né. Então esse produto é um produto online, vai ser em formato de lançamento, né, eu vou relançar e tem todo um caminho que a pessoa vai seguir, semana 1, semana 2, semana 3, né. Tá em lista de espera no momento, né. Acho que eu vou lançar para janeiro, que é muito detalhe pra gente ajustar, né. Porque isso vai impactar a vida de muita eu tenho pacientes que nunca foram para minha clínica, eu tenho uma história muito impressionante de uma mulher que salvou o pezinho dela de uma amputação, seguindo o meu conteúdo de Instagram.
Olha que loucura. Ela era diabética, tava com uma ferida no pé. O filho dela já me seguia. Mãe, vamos fazer isso aqui, doutor Ivan ensina isso, isso, isso. Vamos fazer isso aqui. Não precisou amputar o pé. Basta um caso assim para Valida você tudo. entender que eu não posso atender um paciente por vez, entendeu? Eu preciso levar esse conhecimento lá pro outro lado do mundo, se for necessário. Né? Meu público é brasileiros, mas pode ser estrangeiros também. Tem brasileiro em tudo que é canto. Então, eu preciso que as pessoas do mundo inteiro saibam que existe um caminho para se tornar saudável, acessível. Né? Se ela entrar no meu programa e ela seguir ali as 7 semanas, possivelmente ela vai ter um bom resultado. Né? Então, se você médico tem algo nesse nível, ou se você não tem, precisa pensar o que é que eu posso tornar escalável, porque isso me ajuda financeiramente, mas isso vai ajudar milhares de pessoas a terem um resultado que ela nunca teria se ela não conhecesse o seu trabalho. É simples assim. Que entra na questão da função social, né, da comunicação. Exato. Às vezes o médico, ele falta um estímulo e eu sempre trago para isso daí. Eu, poxa, conheço gente que salvou vida mesmo, agora conheço médico que salvou um pé de ser amputado, Uhum. né? E o médico entra a questão dos talentos que você disse, e quando a gente fala um pouco sobre a espiritualidade, a gente entende muitas vezes que nós pecamos, né, por atos, palavras e Omissões. pela omissão. É Então, verdade. caramba, eu tenho um talento, eu tenho um conhecimento, eu sou, sei lá, um puta cardiologista, eu sou um excelente dermatologista. Isso. Então, o teu conteúdo ele vai ser produzido, você não faz ideia de onde ele vai chegar, você não Isso. faz ideia de quem vai consumir, você não faz ideia de quem você vai ajudar. Mas se você está produzindo ali de maneira consistente, profissional, se aprimorando constantemente, com certeza alguém vai ser ajudado e já vai ter valido a pena todo o teu trabalho. Né? Então, às É. vezes eu consigo estimular alguns médicos trazendo essa visão que eles Uhum. esquecem, porque às vezes acreditam que a produção de conteúdo é única e exclusivamente para, vou fazer marketing para ganhar dinheiro. Não é, tem esse ponto também que é muito relevante. Uhum. Cara, sem dúvida nenhuma, tu vai ser convidado novamente para a gente bater um papo mais técnico, quem sabe, Tá. sobre emagrecimento e tudo, porque Uhum. agora no MDVcast a gente está numa fase, né? Eu brinco dizendo que nós temos algumas fases aqui, né? A fase 1 é realmente contar a história de médicos que têm um impacto positivo e relevante na sociedade, trazer uma visão diferente desses profissionais, trazer uma visão diferente da medicina, que não daquele indivíduo com jaleco branco dentro de um hospital, com olheira, cansado, burnout, etc. Né? E também uma visão diferente do médico perfeito, rico, super inteligente, família de propaganda de margarina e tal, que também não é essa a realidade. Então, são médicos reais, né? Aham. Seres humanos com problemas, com conquistas, etc. Então, nessa fase 1, nós vamos falar com médicos que têm essas características. E na fase 2, nós vamos trazer realmente algo mais voltado para a saúde. Né? É um podcast onde médicos de valor vão trazer conteúdos para o público leigo. Né? Então, de antemão, tu já está convidado para nesta fase 2 voltar, né? E talvez Prazer. outras vezes também, porque com certeza tu tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Né? E chegando no final agora da nossa conversa, sempre ao final da conversa, eu peço para que o médico ele indique, que ele busque lá no HD dele, algum médico ou médica que ele sabe que tem uma história que o torna um médico ou uma médica de valor e que seria interessante que nós convidássemos esta pessoa aqui para o nosso podcast. Então, assim, quem vem na tua cabeça de, poxa, caramba, ia ser legal essa pessoa estar aqui, falar sobre a história dela, falar sobre o que ela De fez, qualquer lugar, né? qualquer lugar. Tá com Qualquer lugar verba. mesmo. Não, cara, não tem a telemedicina? É totalmente possível Não, é fazer à bom, é bom, é distância. bom. Tá, não. Olha, eu não tenho como não dizer outra pessoa a não ser o meu mentor, doutor Alexandre Ok, boa. Alexandre o quê? Duarte. Alexandre Duarte. Ele tem o Né? Instagram dele, Doutor Alexandre Duarte. DR Alexandre Duarte. Não sei se Legal. tem algum ponto, eu te passo. Mas assim, dentro da minha procura por esse caminho de saúde, pessoal primeiro, né? Ele foi um ponto de inflexão. Eu fiz vários cursos, né? Assim, conheci vários profissionais dessa área de emagrecimento, de saúde. Gastei dinheiro, mal gasto muitas vezes, mas alguns cursos que eu fiz, pelo menos, me serviram para saber o que eu não deveria fazer, Sim. né? Mas quando eu estudei e conheci o Dr. Alexandre, ele é uma pessoa genial, fora da curva, e ele tem esse dom artístico de medicina, de ensinar e de captar
e juntou com a minha formação de clínico, com o conhecimento que ele tinha. E aí, né, assim, moldou muito do que eu faço hoje a partir dos ensinamentos dele, Legal. né? Então ele é o meu mestre, meu mentor, né? Então eu tenho um orgulho de dizer isso, né? Eu tenho muito carinho por ele, ele sabe disso, né? E realmente ele tem uma história muito incrível também, até uma história até parecida comigo. Ele também teve obesidade, teve vários problemas de saúde antes de começar a transformação pessoal dele. Ele é um médico otorrino convencional, entendeu? Então, seria bom ouvi-lo também, trazer a história dele para cá, Legal, excelente. né? Cara, por fim, manda uma mensagem. O que é que você gostaria de dizer agora neste final para os médicos que estão assistindo, né, o nosso episódio hoje? Uma mensagem para os médicos. Então, o médico ele tem um grande dom, né, que precisa ser desenvolvido, né? Se ele tiver essa compreensão de que o que ele tem não é apenas uma profissão, mas um talento que foi dado, ele precisa olhar para dentro dele e encontrar qual é essa potência que está escondida, né? Eu digo por experiência própria, muitas vezes a gente vai fazendo da medicina uma rotina pouco recompensadora, né? Mas quando você entende essa potência que você tem, né, e consegue traduzir isso em resultados para as pessoas que você atende, e entende que existem muitas pessoas no mundo que precisam daquilo que você tem, isso faz uma grande transformação na vida do médico, né? O médico ele precisa compreender isso. A gente não aprende isso na faculdade. O que a gente aprende na faculdade é uma parcela pequena do que a gente precisa saber. E precisamos estar atentos a todo conhecimento, como dizia Hugo de São Vito, e também São Paulo, né? Precisamos ouvir tudo, né? E ficar com o que é bom, né? Não fechar a sua mente para o conhecimento que existe, com a devida prudência, incorporar novos conhecimentos e desenvolver o que você tem dentro de você mesmo para impactar a sociedade ao seu redor. E, claro, trazer muitos resultados de satisfação, de recompensa em todos os níveis, financeiro também. Usufruir também. Usufruir, né? Acho que cumprir a sua missão nessa vida, nessa terra, é importantíssimo. Excelente, meu caro. Muitíssimo obrigado pela presença. Acho que você gostou da Foi bom. conversa, né? Eu gostei muito também. A todos que estão assistindo esse episódio, lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sino, tá? O link dos nossos patrocinadores está logo abaixo, do Instagram do Ivan também vai estar logo abaixo, o nosso também, o meu também. Foi um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Nos veremos novamente no próximo episódio do MDVcast, o podcast dos Médicos de Valor. Até a próxima.